Boa tarde a todos os irmãos presentes, sejam todos bem-vindos. Boa tarde aos irmãos que nos acompanham pela página do Facebook, é uma honra recebê-los. Temos alguns recados. Nas terças-feiras, a partir das 19 horas, nós dispomos do atendimento fraterno, para quem tiver interesse, e nos domingos, às 16h30. Também nós dispomos do atendimento fraterno para algum irmão que precise alguma orientação à luz da doutrina espírita. Nós também estamos com uma nova turma para começar em março de 2026, né? Em março deste ano, para estudos da doutrina espírita. Então, quem tiver interesse pode fazer as inscrições no posto do livro. Então, agora, com o objetivo de nos condicionarmos à espiritualidade superior, eu vou ler uma mensagem da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Um desafio. E agora, por que te detens? Atos, capítulo 22, versículo 16. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna: e agora? Por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança, contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande e boa vontade, entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo e de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição, em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas, de 1000 modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora? Por que te detens? Então, agora convido a todos os irmãos para acompanharmos a prece mentalmente, nos mantendo conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela proteção física e espiritual nossa, dos nossos familiares e de toda a humanidade. Pedimos a proteção aos trabalhos de hoje, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando as nossas angústias e as nossas ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos contidos no Evangelho, caminho seguro para realizarmos a nossa jornada como espíritos imortais. Pedimos mais uma vez a proteção aos trabalhos de hoje e também para a nossa irmã Iriane Chaves, trabalhadora da Casa Espírita Joana de Ângeles, que irá realizar a exposição doutrinária de hoje, com o tema As Tentações do Cristo e as Nossas Provas. Seja bem-vinda, Iriane. Uma ótima exposição. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui nessa casa. Eu fico muito feliz com o convite e agradeço. Então, como a nossa irmã falou, o tema da exposição doutrinária de hoje
vai refletir um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho de Jesus, que 3 evangelistas falam sobre essa passagem, Lucas, Mateus e Marcos, que é quando eles contam sobre aqueles 40 dias que Jesus esteve no deserto. E antes de ler esse trecho, para nós poder entender assim, a associação que nós fazemos com as provas que todos nós enfrentamos, é importante lembrar, nós que conhecemos um pouquinho da doutrina espírita e que estudamos, enfim, que Jesus falava para nós através de parábolas, né, de metáforas, ele contava histórias para nos ensinar. E da mesma forma, nesse trecho, é uma história que é contada de que Jesus teria ido para o deserto e sido tentado pelo diabo. Mas nós precisamos lembrar que Jesus estava acima de qualquer mal. Então, ele não estaria necessariamente submetido a ser tentado, a ser colocado à prova por qualquer espírito que se denomine, tenha um nome como o diabo, que muitos usam, ou um espírito trevoso, ou algum espírito maligno, né? Isso tudo é uma forma que ele teve, que ele nos deixou de trazer um ensinamento através de algo que ele pudesse ter vivido. Então, nesse trecho que eu escolhi o Evangelho de Mateus para trazer, no capítulo 4, versículos de 1 a 11, ele nos conta: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então a passagem que nós trouxemos para reflexão é essa, que conta esse momento que Jesus estaria no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Esse simbolismo do deserto nos remete a um pensamento de solidão. Nos remete àqueles momentos em que o nosso espírito se afasta dos estímulos externos e se volta para si mesmo. Num silêncio, que é aquele silêncio que quando nós nos encontramos conosco mesmos, que não precisa de nenhuma voz externa para isso. É tudo internamente. Isso é o que acontece conosco durante as provas que nós passamos na nossa vida. São aqueles momentos em que nós precisamos do nosso silêncio interno, em que a incerteza e aquela aparente aridez da vida se faz presente, e aí nós podemos associar com esse deserto em que nós vivemos, nesses momentos cruciais. O Espírito Emmanuel comenta que o deserto é o lugar onde se afinam as virtudes. É um ambiente também onde as nossas fragilidades aparecem, mas também pode ser onde a nossa força moral é lapidada. Quando nós estamos passando por esses momentos extremos de deserto da nossa vida, de provas mais difíceis, ali naquele momento, muitas vezes, as nossas fragilidades aparecem. Então, a nossa revolta, a nossa indignação, a nossa dúvida, né? Às vezes, no momento do estresse, do extremo, nós nos tornamos grosseiros, muitas vezes respondemos de uma forma rude com as pessoas, né? Tratamos os outros de uma forma que, em outro momento de maior calmaria, talvez não tratássemos. Então, nesses momentos, as nossas fragilidades aparecem.
mas ao mesmo tempo é onde temos a oportunidade de lapidar as nossas virtudes, a nossa força moral. Porque suportando aquele deserto, aquele momento de dor, também nos fortalecemos, também angariamos forças, porque sabemos que temos a condição de ultrapassar. Quantas vezes depois daquela situação difícil, nós olhamos para trás e nos damos conta, nossa, passei por tudo aquilo. Às vezes é até difícil de lembrar como que eu consegui, né, passar por uma dificuldade que era tão grande, ou que parecia naquele momento ser tão grande para nós. Então, esse momento de Jesus ficar no deserto jejuando representa para nós esses momentos difíceis, esse momento de prova, onde nós não temos muitas vezes a condição de nos autoalimentar, né? Não de um alimento físico, mas de um alimento espiritual. E aí, na sequência, diz que depois desses 40 dias, ele teve fome. A fome que não é a fome do corpo, não é a fome de alimento, é a fome que nos pede respostas. Fome de respostas, fome de sentido, de paz. Aí a situação aparece e quantas ao longo, às vezes uma atrás da outra, né? E nós sentimos essa fome de respostas. O porquê daquilo, por que está acontecendo, o que eu tenho que aprender com isso. Como é difícil para nós identificar o que nós temos que aprender com a situação que nós estamos passando. É uma fome de sentido, né? Do porquê que aquilo está acontecendo. Essa fome que que Jesus teve, representa isso para nós. Quando nós passamos desses momentos de necessidade, de carência afetiva, de escassez de soluções, é justamente aí que começam a surgir as tentações psicológicas, representadas ali através da narrativa do Evangelho. São tentações psicológicas e espirituais, são as que mais nos testam. E é onde elas vão aparecer nos nossos momentos de fragilidade. É depois que nós estivermos passando, ou quando nós estivermos passando por esses desertos. Então, lá no Evangelho, ele narra a primeira tentação. Tendo Jesus estado com fome, o tentador, como ele chama ali, eu prefiro essa palavra do que a outra, né? O tentador diz para ele, transforma as pedras em pão. E pronto, você pode fazer isso. Jesus poderia, se ele quisesse, transformar pedras em pão e mataria a fome física que ele estava ali no momento. Essa fome é a fome do materialismo. É achar que a satisfação imediata e fácil vai sanar aquela fome que nós temos no momento. E aí, às vezes, no impulso, nós priorizamos a matéria, atendendo a esse impulso imediato que nós temos, e esquecemos da vida espiritual, da confiança em Deus, da disciplina interior. Porque essas fomes que aparecem para nós depois dos desertos, das dificuldades que nós passamos, não é uma fome material, não é nada material que vai sanar. E quantas vezes nós achamos que sim, e aí nós consumimos, nós adquirimos coisas, né? Achando que aquilo vai substituir, vai matar a nossa fome. E então Jesus responde, não nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o nosso corpo tem necessidades materiais, sim, com certeza, mas o nosso espírito também tem. E nós não vivemos apenas das facilidades, de conquistas externas, dos prazeres imediatos que nós vivemos aqui que nós temos a oportunidade de ter neste mundo material que estamos, mas, como Jesus disse, da palavra de Deus. Essa sim é que verdadeiramente alimenta o nosso espírito. É essa que traz para nós, através da verdade, através da nossa consciência reta, através da fé que nos sustenta. A verdade dita por Jesus, dita pelos espíritos de luz, enfim. E também a consciência reta, como ele diz aqui. Porque, como diz lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos também fala, a lei de Deus não está escrita em lugar nenhum, não tem um manual escrito que nos diga. Ela está na nossa consciência. Nós sabemos, nós lemos, nós aprendemos, mas só ler, se fosse tão fácil assim, só por estar escrito no livro, todos cumpririam as leis de Deus?
nós não estaríamos vivendo a realidade que vivemos hoje e que estamos vivendo há tanto tempo. Então, a verdadeira lei de Deus, a que nos mantém na retidão, a que sustenta a nossa fé, está dentro de nós. E quando nós nos afastamos dela, é que ficamos naquela ideia de que somente o material, somente sanar aquela fome imediata vai resolver os nossos problemas, quando na verdade não. Aí vem a segunda tentação. Ele leva Jesus lá para a Cidade Santa, coloca ele lá em cima, na torre mais alta do templo, né? E diz: lança-te daqui abaixo. E, inclusive cita o Salmo 91, que a gente chama de Salmo de proteção, né? Ele cita lá, não está escrito que aos seus anjos dará ordem para que não tropeces com o teu pé em nenhuma pedra e tal. E usa até essa citação. E Jesus responde, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque essa tentação de se lançar de lá e confiando plenamente que será salvo, de que nada acontecerá, nada mais é do que o orgulho e a imprudência que nós vivenciamos na nossa vida. É aquela tentação que nós temos de nos exibir, de mostrar aquele valor a qualquer preço que nós temos para todos. É aquele impulso de mostrar para o mundo e desafiar o universo agindo imprudentemente, contando apenas com a proteção divina, com a proteção espiritual. Só que os espíritos, os espíritos de luz, nossos anjos de guarda, eles estão sempre nos amparando e vão sempre amparar nós naquilo que for possível, mas eles nunca vão concordar com imprudência, com irresponsabilidade. Então, às vezes nós estamos lá, saímos de casa todo dia, pedimos proteção, fazemos uma prece lá, né? Que Deus nos proteja, que eu tenha um dia bom, que o meu anjo da guarda esteja atento, mas aí eu saio e atravesso todos os sinais vermelhos da cidade. Como é que o nosso espírito de luz lá, o nosso protetor, vai nos ajudar? Ou eu vou no médico, aí o médico diz, olha, você não pode mais comer comida gordurosa, porque está entupindo as veias. Daí eu digo, não, mas o meu anjo vai me proteger, não vai acontecer nada, posso continuar comendo. Aí não, né? Não dá para ser imprudente. Então, se nós pensarmos em Jesus, se ele quisesse se atirar lá de cima, nada aconteceria para ele, no nível espiritual que ele tinha. Mas ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. A nossa parte nós temos que fazer. Sempre tendo a certeza de que os espíritos estão ali para nos amparar. Com toda certeza. Mas eles não vão colaborar com atitudes irresponsáveis, como eu disse ali no início, motivados pela vaidade, motivados por aquele impulso de nos fazer ser vistos como inatingíveis. E estar num corpo material é uma grande prova disso para nós, porque nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos cuidar desse templo que nós temos para viver aqui na Terra, com responsabilidade. E não através de atitudes irresponsáveis, contar apenas com a proteção da espiritualidade, porque não vai acontecer, não vai dar certo. As nossas atitudes do dia a dia, a gente pode atravessar a rua sem olhar? Não pode, tem que ver se vive no carro. São exemplos do dia a dia, coisas simples, mas que mostram para nós, e aí nós podemos associar também ao cuidado com a nossa mente, né, com o nosso espírito mesmo. Nós não podemos acreditar que a gente vai ter sempre a proteção do nosso espírito de luz, do nosso anjo da guarda, enfim, se nós mesmos não tomarmos a atitude de cuidar do nosso espírito. Hoje nós estamos aqui num domingo ensolarado, um dia lindo, que nós podíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós resolvemos vir à casa espírita. Então nós estamos dando um exemplo simples, através de uma atitude que foi uma escolha nossa estar aqui. Ninguém veio obrigado, tenho certeza, todos vieram porque quiseram, estão sendo responsáveis. Então não ia adiantar estar em outro lugar. Ai, meu anjo da guarda, me ajude a melhorar meu espírito. Mas eu nunca procuro nada para fazer isso, pela minha própria atitude.
Daí não vai acontecer. Hoje nós estamos fazendo a nossa parte. E eles com certeza estão bem felizes de nós estarmos aqui. Que nós estamos tendo a oportunidade de tanto receber o atendimento da espiritualidade que está presente na casa, está sempre aqui nos dias de trabalho, enfim, né, nos atendendo, nos fornecendo aquilo que nós necessitamos, como através do que a gente está ouvindo. Porque quando um expositor prepara um assunto para vir falar aqui, ele é só um instrumento, cada um vai receber esse ensinamento de uma forma, vai associar a sua vida, a sua realidade, vai servir para explicar alguma situação que estava ali em dúvida de repente, vai ser útil para cada um de uma forma diferente. Então nós estamos sim recebendo o amparo, mas primeiramente nós tivemos que vir em busca. Depois nós temos a terceira tentação. Quando ele vai lá para um monte bem alto, né, mostra os reinos e toda a glória que seria possível, mas em contrapartida, Jesus teria que adorá-lo, né? Tudo isto te darei se me adorares. O poder e a ilusão. Essa é a verdadeira tentação. É uma proposta de poder e de glória, ali naquele caso, né, no exemplo citado pelos evangelistas, uma possibilidade de dominar o mundo, sendo ele que Jesus, né? Mas é aquela tentação da ambição, ou eu diria, eu acharia melhor até a palavra cobiça, porque ambição necessariamente não é uma coisa ruim. A gente ambiciona coisas, ambiciona ter uma vida melhor, ambiciona ter uma condição financeira boa, né? Não é necessariamente uma coisa ruim, mas a cobiça sim. É aquela tentação do prestígio, do ter, do brilho exterior, de ser importante, da conquista material a qualquer custo. Seria um poder que seria entregue automaticamente para ele. E quantas vezes na nossa vida nós temos oportunidade, somos convidados a comprometer a nossa consciência para alcançar essas vantagens, para alcançar o status, cargos, recompensas, né, imediatas ali. Quantas vezes na nossa função de trabalho, no nosso cargo que a gente ocupa, ou num cargo, numa função que nós ocupamos na sociedade, nos locais onde nós estamos inseridos, nos grupos sociais, nós temos a oportunidade, somos convidados a ter vantagens e nós resistimos. Porque aí a gente se pergunta, né? Isso vai comprometer a minha consciência? Isso que eu vou fazer para ter mais prestígio pode ser contado para todo mundo? Todo mundo pode saber a forma como eu adquiri mais prestígio? Todo mundo pode saber a forma como eu adquiri mais condição de ter coisas? Se sim, tá tudo bem. Se não, se é uma coisa que é melhor os outros não saberem, alguma coisa está errada. Porque nós podemos ter certeza, ninguém vai apontar o dedo para nós. Mas a nossa consciência vai. Então, essa oferta, essa tentação do poder é aquele convite que nós temos muitas vezes para fazer uma coisa que não é certa, mas que vai nos dar uma vantagem. É isso que está exemplificando que nós associamos nessa terceira tentação. E o que Jesus responde? Só ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então vem uma pergunta para nós. O que eu estou fazendo? Eu devo servir, estou servindo, ou eu estou atendendo ao ego? Eu estou agindo por interesse próprio ou para o bem comum? Eu estou atendendo aos apelos do orgulho ou à lei do amor? E como eu disse, não é ninguém que vai vir perguntar para nós isso. Nós mesmos vamos nos fazer essa pergunta. Nós mesmos temos essa condição, nós temos discernimento suficiente para fazer essas perguntas. E avaliar, né? Quando que essa tentação do poder é uma ilusão, né? A ilusão do poder vem através de uma tentação para nós. Se nós tivermos em mente que só o Senhor nosso Deus vamos servir, já temos a resposta. Isso seria agradável a Deus, o que eu estou fazendo?
Porque nós sabemos que muitas pessoas adquirem prestígio, status, de uma forma correta, honesta, verdadeira, pelos seus méritos, pelos seus esforços. Muitas pessoas adquirem uma condição financeira com possibilidades de adquirir coisas materiais para o seu conforto, para o seu prazer, enfim, de uma forma honesta, através do trabalho, sem passar por cima de ninguém, sem explorar ninguém. Está tudo certo. Se Deus criou um mundo, se nós vivemos num mundo onde existem essa possibilidade e essas diferenças, é porque existe uma forma correta de ser, de ter. Mas sempre vai ficar a pergunta: estou servindo a Deus? Está sendo Deus o meu único a quem eu adoro? Se eu adoro a Deus, eu sigo as leis, ou tento, né? Nós aqui somos aprendizes, a gente vai tentando, né? Se nós estamos tentando, estamos nos esforçando para seguir, nós estamos no caminho certo. E não estamos sucumbindo a essa tentação da ilusão do poder, da glória imediata, de mostrar ao mundo um brilho exterior que é só exterior, que no interno não existe. Aí depois que Jesus passou por todas essas tentações, resistiu a tudo, né, na história que é contada ali, em todas as situações citou o que é certo fazer, né, não é só de pão que vive o homem, não vamos tentar o Senhor nosso Deus e somente a Ele serviremos e adoraremos. Aí o tentador foi embora, expulsou ele, né, e os anjos vieram e o serviram. É a nossa vitória interior, representada aqui pelos anjos que vieram servir Jesus. É quando nós passamos por toda aquela prova que nós temos na nossa vida, superamos aquele momento, e para quem acredita, como nós que acreditamos na permanência do espírito, na imortalidade da alma, né? Nós sabemos que talvez a nossa prova não seja superada aqui encarnados, seja superada depois, no mundo espiritual, seja superada na próxima encarnação. Mas nós sabemos que sempre vamos superar em algum momento. Aí, quando nós superamos isso, nesse momento que, quando nós estamos passando pela prova, a gente sente até uma certa solidão, né? Nós não conseguimos entender, nós buscamos o tempo todo a resposta, a gente gostaria de saber que alguém chegasse e nos dissesse: você está passando por essa situação, por isso, isso e isso, para ficar, digamos que, mais fácil para nós, né? Então, aquele momento ali é um momento muito solitário. Por mais que as pessoas estejam rodeadas de outras pessoas, a dor verdadeira é solitária, é interna, porque nós não podemos saber como é a dor do outro. Mesmo diante de um problema igual, um problema pelo qual todos nós vamos passar em algum momento, que é a perda de um ente querido, todos nós vamos passar. Mesmo assim, a dor de cada um é única. Por isso que nós chamamos aqui de um sentimento de solidão. E quando nós passamos por ele e perseveramos com dignidade, né, fortalecendo a nossa fé, a vida sempre nos responde. Esse é o momento em que os anjos vêm e nos servem, porque o amparo vem, a inspiração vem, as portas que se abrem, né? Aquela consolação inesperada. Nós estamos inseridos em núcleos familiares que têm diversos desafios, por exemplo. E aí, hoje eu estava repassando aqui, né, as minhas anotações e me ocorreu um exemplo. Às vezes existe lá uma família onde tem um pai e um filho, digamos assim, que não conseguem se acertar muito. É muita discussão, é muita ideia que não bate, e aquela situação complicada, e de repente ou pode ser entre uma mãe e um filho, independente, né? E aí a mãe às vezes se pergunta: mas por que isso? Por que essa situação? Por que não conseguem se acertar? Por que brigam tanto? É aquele momento da solidão, da pergunta, que fica tantas vezes sem resposta por um tempo. Mas aí passa aquele momento, e os ânimos se asserenam,
e é possível, de repente, vivenciar um momento juntos, onde daqui a pouco você está vendo ali aquele pai e aquele filho, que estavam em constante conflito, se harmonizando, demonstrando o amor que existe entre eles, apesar das diferenças que precisam ser acertadas, as famosas arestas, né, que nós temos para acertar com aqueles com quem convivemos. Nesse momento é um momento de consolação inesperada. É um momento em que se sente que os anjos vieram ali nos servir, nos dando uma resposta, dizendo não está tudo perdido. São coisas que é necessário passar, são ajustamentos necessários, não é à toa que estamos ali naquele núcleo, né? Então, depois que nós passamos por todas essas tentações, passamos por esses desertos interiores, por essa fome de respostas, fome de paz, fome de consolação mesmo, passado por tudo isso, através de uma fé firme, de uma consciência reta, da dignidade que mantém a nossa vida valiosa, né? Honrada, nós temos esses anjos que vêm e se mostram mais facilmente, porque eles estiveram sempre ali o tempo todo, mas nós não tínhamos condições de perceber. Talvez estivéssemos tão focados na fome ou no momento de passar pelo deserto que não podemos perceber a presença deles conosco. Então, essas tentações de Jesus que eu quis trazer aqui como um paradoxo ali, né, uma associação com as provas que nós passamos na nossa vida, elas representam a pressa do prazer imediato, o impulso de provar o nosso valor pelo orgulho, pela vaidade e a sedução das conquistas materiais. A importância que tem nós sabermos o quanto esse mundo é transitório e que sim, necessitamos da parte material, mas ela não deve ser o principal da nossa vida. Ela não deve estar à frente da nossa evolução espiritual. Ela não deve estar à frente da fome da palavra de Deus, que nós temos que ter como prioridade, como alimento primordial na nossa vida. E Jesus nos mostra, através dessa passagem, né, dessa narrativa, que nós não temos que querer evitar a prova. Porque se ele quisesse, vamos pensar, né, nós sabemos que Jesus é o nosso modelo e guia, o espírito mais perfeito que esteve entre nós. Se ele quisesse evitar de ficar lá no deserto, usando a metáfora que foi usada, ele podia evitar, ele não precisava ficar lá. Então ele nos mostra que nós não devemos querer evitar a prova, mas enfrentá-la com serenidade, com a consciência e a fidelidade dos nossos valores mais elevados. E é isso que nós vamos dia a dia adquirindo, né? E tentando conservar e tentando cultivar os nossos valores mais elevados. Para que quando a prova vier, a gente não queira fugir dela, a gente queira e se esforce para enfrentá-la com dignidade. Muitas vezes, isso é humano, né, normal, nós pedimos o quê? Para que Deus nos livre, né? Deus nos livre das provas, Deus nos livre de uma doença, de uma discórdia na família, de uma situação ruim financeira, a gente pede que Deus nos livre. Dificilmente a gente lembra de pedir que Deus nos dê força para passar, seja lá pelo que for que venha para nós. E Jesus nos ensina isso através dessa passagem também, para que a gente não queira fugir, para que a gente não queira evitar a prova, mas passá-la com dignidade. Ele não venceu nenhuma das tentações por milagre, mas pela elevação moral. Conosco também, nós não vencemos nenhuma prova da nossa vida por milagre, nós vencemos por elevação moral. Quantos nós conhecemos dos nossos irmãos que diante das provas sucumbem, se entregam ao vício, se entregam quantas vezes e apavorante o número de suicídios. Todo mundo tentando ser feliz, mas não encontrando o jeito certo, que seria através de se elevar moralmente, de fortalecer a sua fé, de fortalecer a sua confiança de que é tudo passageiro. Ele nos mostra aqui que não é através do milagre, é através da elevação moral.
e nos ensina que a grande batalha espiritual acontece dentro de nós, individualmente. Como eu falei antes, a situação pode ser a mesma. Pode ser uma doença que atinge milhares de pessoas, pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma crise familiar, pode ser uma decepção amorosa. Não existe só uma pessoa no mundo passou por decepção amorosa, não. Milhares, milhões. Mas cada um sentiu de uma forma. Por isso que esse desafio, essa batalha espiritual é interna e individual. Nós temos um ambiente externo, claro, cada um tem uma situação, um entorno de uma forma, mas a batalha é interna, seja ela qual for. E essa batalha, ela se resume a ser, é uma coisa que está assim, tão internamente dentro de nós, que ela se resume a ser uma briga entre o que nós somos hoje e o que nós seremos amanhã. É aquela velha história, né? Sair daqui dessa existência melhores do que quando nós chegamos. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa batalha diária. Com dificuldades, com cenários diferentes para cada um. Uns vivem na abundância financeira, outros na escassez. Uns vivem com saúde a vida toda, outros vivem doentes a vida toda, e assim por diante. Mas todos têm o mesmo objetivo: estar amanhã melhor do que estamos hoje. E que nós possamos lembrar, então, né, que seja qual for a nossa batalha, Deus vai sempre falar conosco no silêncio. Deus não fala conosco no barulho. Ele fala conosco no silêncio, principalmente no silêncio das nossas dores. Naquele momento que, por mais que nós tenhamos muitas pessoas ao nosso redor que nos amam, que nos apoiam, que nos dão o suporte que nós precisamos, por mais que a gente tenha os nossos amigos, a casa espírita, independente, ou que não tenhamos nada disso também, mas Deus vai falar conosco no nosso silêncio, naquele momento em que pode estar o maior barulho em volta, dentro da nossa cabeça, só Ele está falando. Só Ele está trazendo o seu ensinamento, o seu consolo, a sua resposta. E para finalizar, então, eu encerro essa exposição doutrinária com uma frase que eu até anotei para não esquecer. Quando nós estamos diante das nossas próprias pedras, abismos e montes altos, como Jesus esteve, é aí que Deus nos conduz, que a espiritualidade nos ampara e que Jesus nos inspira, sempre. Então, que nós tenhamos certeza, quando as pedras, os abismos e os montes aparecerem na nossa vida, a gente pode lembrar que é exatamente nesse momento que mais nós vamos sentir o quanto Deus nos conduz, o quanto a espiritualidade nos ampara e o quanto Jesus nos inspira. O nosso Mestre está sempre conosco e vai fazer com que, através da nossa consciência e da nossa atitude de querer vencer as tentações, nós consigamos, sim, vencer todas elas. Eu agradeço muito a atenção de todos, o amparo da espiritualidade que está conosco e um bom restinho de domingo a todos. Que assim seja. Agradecemos, então, a nossa querida Iriane Chaves pelas ótimas reflexões que ela nos trouxe hoje. Muito obrigada, Iriane. Mais uma vez, agora peço aos irmãos para novamente elevar os nossos pensamentos à espiritualidade superior, a Deus, ao Mestre Jesus e à equipe espiritual da casa. Pedimos a proteção aos doentes nos hospitais, casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes e vícios, aos nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem, para os nossos familiares, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldades,
aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho de reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam ser assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para despertamento da humanidade, para fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Neste momento, vamos pedir aos médicos que se dirigem à fluidificação das águas com o amparo dos espíritos protetores da casa, que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos, e aos que nos assistem também sobre as águas em seus lares. Todos nós, unidos em um só pensamento, colaboremos com os lenitivos divinos em benefício daqueles que farão uso. O passe é a transmissão da energia do médium filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançado de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, de recolhimento, receptividade. Sendo assim, pedimos aos irmãos que permaneçam com seus pensamentos em prece, elevados, e convidamos os nossos irmãos trabalhadores para iniciarem o passo, assistidos pela equipe espiritual da casa. Senhor Jesus, aqui reunidos sob a proteção de Deus, nós elevamos até vós, não para pedir, mas sim para agradecer. Quando simples e humilde, não tendo uma campa para repousar, repousaste no colo de toda a humanidade. Como irmão, como companheiro, às vezes, Jesus, tivesses de multiplicar os pães, para que o mundo houvesse menos famintos. Em outra ocasião, Senhor, mitigastes a sede, não só da samaritana, mas das almas mais sedentas de paz e amor. Caminhaste, Senhor, por caminhos tortuosos, tirando com as próprias mãos as pedras e os espinhos, aliviando para os vossos irmãos as pesadas jornadas. Senhor Jesus, tivestes que vos curvar carregando a cruz, demonstrando-nos que quando amamos o jugo é leve e o fardo é suave. Muitas vezes recitastes o Pai Nosso, um hino de agradecimento àquele que é poder e bondade. Hoje recitamos bem baixinho esta prece, que os nossos lábios, com imperfeição, tentam dizer, e que os nossos corações desejam que seja ouvido por vós. Meigo Senhor, graças vos damos pelo amor e pelo exemplo de fé, legado a todos nós, espíritos em evolução. Que assim seja. Mais uma vez, então, agradecemos novamente a Deus, a Jesus e à equipe espiritual da casa pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes e aos irmãos que nos assistiram pela página do Facebook. Reforçamos o nosso próximo encontro para terça-feira, na exposição doutrinária, às 20 horas.
e desejamos a todos uma ótima semana de paz, de saúde e proteção do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.